Meu nome é Afonso, tenho 95 anos. E hoje, neste dia 2 de outubro de 2025, eu estou sentado diante dos senhores neste tribunal da Comissão da Verdade, não para pedir justiça para mim. A minha vida já se foi. O que me roubaram, não há juiz no mundo que possa me devolver. Estou aqui para responder a uma pergunta que me assombra há mais de 70 anos. Por quê? Porque meus chefes, 2 homens que eu respeitava, que me trataram como filho, me sequestraram, me trancaram e me transformaram num escravo? A resposta fácil, a que todos esperam, é o dinheiro, a ganância. Mas a verdade completa, é muito mais assustadora. A minha confissão de hoje não é apenas sobre a escravidão que eu e dezenas de outros homens sofremos. É sobre um crime contra o nosso próprio país. Um crime de uma magnitude que, eu rezo a Deus, o Brasil nunca mais veja. O que vou lhes contar hoje é o segredo que eu guardei por medo, por vergonha, e por saber que a verdade era tão monstruosa que talvez ninguém acreditasse. Mas meu neto Jair, que está ali sentado me olhando, me deu a coragem final. Ele, este jogador que luta com a alma pelo Brasil do nosso presidente Bolsonaro, me ensinou que a verdade, por mais terrível que seja, é a única coisa que nos liberta. E hoje eu vim aqui para ser livre. Se a história de um homem que foi roubado de sua liberdade, para ser forçado a cometer um crime contra a sua própria nação, lhe causa indignação, peço que me acompanhe nesta, que é a minha última e mais importante batalha. Deixe a sua curtida para que este testemunho, abafado por décadas, seja ouvido em todos os cantos do Brasil. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino, pois a revelação que farei hoje expõe a verdadeira face da elite corrupta que sempre sangrou a nossa pátria. Queremos saber de onde a nossa luta por justiça está sendo acompanhada. Por favor, comente aqui embaixo a sua cidade e o seu país. Saber que há patriotas de verdade me ouvindo me dá a firmeza para continuar. Compartilhe o nosso presidente Bolsonaro e sua família sempre lutaram contra os inimigos internos do Brasil. A minha vida é a prova de que esses inimigos existem, são poderosos e se escondem atrás da máscara de homens de bem. Obrigado pela sua força. Minha história começa nos anos 50, numa próspera cidade industrial em Minas Gerais. Eu era um jovem paraibano que, como tantos outros, tinha migrado em busca de uma vida melhor. E eu a encontrei. Por ser um mecânico habilidoso, consegui um emprego na Têxtil Progresso, uma das maiores fábricas de tecido da região. E lá eu me destaquei. Eu não era apenas um operário, eu era um apaixonado pelas máquinas. Eu as entendia, eu as consertava, eu as melhorava. E os donos da fábrica, os irmãos Vargas, seu Otávio e seu Américo, viram isso. Eles me tiraram do chão da fábrica e me tornaram o chefe da manutenção. Eu era o homem de confiança deles. Eles me tratavam não como um empregado, mas quase como um afilhado. Me davam conselhos, me ajudaram a comprar a minha primeira casa. Foram padrinhos do meu casamento com a minha falecida esposa. Eu lhes devia tudo. E lhes pagava com uma lealdade e uma dedicação absolutas. A Têxtil Progresso era a minha vida, e os irmãos Vargas, os meus benfeitores. No início dos anos 60, eles me chamaram para uma reunião. Estavam eufóricos.
tinham um plano visionário. Com incentivos do governo, eles iam construir uma nova fábrica, uma cidade modelo para os trabalhadores, num lugar afastado, no interior de Goiás, onde a terra era barata e as oportunidades imensas. E você, Afonso, me disse seu Otávio, com os olhos brilhando, não será mais um empregado, será nosso sócio. Estamos selecionando os nossos 50 melhores homens, os mais leais, os mais habilidosos. E vocês serão os fundadores, os pioneiros, donos de um pedaço da nova progresso, a chance de uma vida. Eu e dezenas de outros pais de família, os melhores tecelões, os melhores tintureiros, os melhores mecânicos, mordemos a isca. Vendemos nossas casinhas, nos despedimos dos nossos parentes e embarcamos com nossas famílias nos ônibus fretados pela empresa, rumo à nossa utopia particular no coração do Brasil. A viagem foi uma festa. Cantamos, sonhamos com o futuro, celebramos a generosidade dos nossos patrões. Chegamos ao local depois de 2 dias de viagem. E o que vimos foi um canteiro de obras no meio do cerrado, cercado por uma paliçada de madeira alta e arame farpado, e homens armados nos portões. É para a segurança de vocês, nos disse o seu Américo, sorrindo, para proteger dos bichos e de gente ruim. Naquela noite, nos alojaram em barracões provisórios. E na manhã seguinte, fomos todos chamados para uma reunião no galpão principal. As nossas famílias ficaram nos alojamentos, já ali, vigiadas. No meio daquele galpão poeirento, a máscara dos irmãos Vargas caiu. O seu Otávio, que sempre foi o falador, subiu num caixote. O sorriso dele tinha desaparecido. O olhar era de aço. Senhores, ele começou, houve uma mudança de planos. A Têxtil Progresso faliu. Vocês todos estão desempregados e vocês têm uma dívida conosco pelo transporte e pela comida. E como não tem como pagar, pagarão com o seu trabalho. A partir de hoje, vocês não trabalham mais para a Progresso. Vocês trabalham para nós. Vocês nos pertencem. O choque foi total. Houve um tumulto, gritos, revolta. E então, os guardas armados entraram no galpão. E a violência começou. Fomos espancados, subjugados. Fomos separados de nossas famílias, que foram trancadas nos alojamentos e se tornaram nossas reféns. Naquele dia, a nossa escravidão começou. Mas a pergunta que nos consumia, a pergunta que o título deste meu relato faz, ecoava nas nossas mentes aterrorizadas. Por quê? Por que nos escravizar? Por que sequestrar os seus melhores e mais leais funcionários? A resposta nós descobriríamos em breve. E ela era muito mais sinistra do que a simples ganância de um patrão que não queria pagar salários. A resposta estava dentro do outro galpão. O galpão que eles ainda estavam construindo e para o qual as nossas habilidades, e não apenas a nossa força, eram desesperadamente necessárias. Os primeiros dias naquele campo de concentração em Goiás foram um mergulho no mais profundo terror. Depois da surra coletiva que quebrou a nossa primeira tentativa de revolta, o medo se tornou o ar que respirávamos. Fomos separados de nossas famílias. Nossas esposas e filhos foram trancados nos alojamentos, sob a mira de guardas, e se tornaram a garantia da nossa obediência. E nós, os 50 homens, os sócios da nova empresa,
fomos transformados em um batalhão de trabalho forçado. A nossa primeira tarefa foi terminar a construção do galpão principal, o coração daquele projeto misterioso. Sob o sol impiedoso do cerrado e os gritos dos capangas, nós assentamos os tijolos da nossa própria prisão. A cada tijolo, a pergunta ecoava na nossa mente: por quê? Por que um esquema de trabalho escravo tão complexo e arriscado? A resposta veio quando a obra terminou. Fomos todos reunidos em frente ao galpão recém-construído. E os irmãos Vargas, Otávio e Américo apareceram. Eles não tinham mais o sorriso de benfeitores. Tinham o olhar frio de proprietários de almas. Meus caros sócios, começou Otávio, com um sarcasmo que cortava como vidro. Sejam bem-vindos à verdadeira Têxtil Progresso. A partir de hoje, vocês farão parte do projeto mais ambicioso da história deste país. Um projeto que nos tornará, a mim e ao meu irmão, os homens mais ricos do Brasil. E vocês, os nossos mais valiosos e secretos colaboradores. E ele abriu as portas do galpão. E nós entramos. E o que vimos não fazia nenhum sentido. Não havia teares. Não havia rolos de tecido. Não havia máquinas de costura. O galpão, imenso e sem janelas, estava repleto de máquinas que nós nunca tínhamos visto. Eram prensas de impressão gigantescas, mesas de luz, máquinas de corte de precisão, tinas e mais tinas de tintas de todas as cores. E, empilhado num canto, havia uma montanha de fardos de um papel especial, com uma textura que lembrava a do dinheiro. Foi o Américo, o irmão mais calado, quem revelou o segredo, com uma simplicidade que tornava tudo ainda mais monstruoso. Ele pegou uma folha de papel, caminhou até uma das prensas e nos mostrou uma chapa de metal, gravada com um desenho que todos nós conhecíamos. O rosto da efígie da República. Senhores, ele disse, nós não vamos mais fabricar tecidos, nós vamos fabricar dinheiro. O silêncio que se seguiu foi o som de 50 corações, parando de bater ao mesmo tempo. E ali, senhores juízes desta comissão, eu tive a resposta para a pergunta que me atormentou por toda a vida. Por que meus chefes me escravizaram? Eles não nos sequestraram pela nossa força bruta. Nós não estávamos ali para cortar cana ou para cavar a terra. Eles nos sequestraram pela nossa habilidade. Fomos escolhidos a dedo. Entre nós estavam os melhores gravadores do país, homens que sabiam cinzelar o metal com a precisão de um artista. Estavam os melhores mestres tintureiros que conheciam os segredos da mistura de cores como ninguém. Estavam os melhores técnicos de impressão, que sabiam operar as máquinas mais complexas. E estava eu, o mecânico, o homem que eles sabiam que podia manter toda aquela parafernália infernal, importada ilegalmente da Alemanha, funcionando no meio do nada, em segredo. Fomos escravizados porque a nossa excelência era a chave para o crime perfeito deles. Eles não queriam apenas trabalho escravo. Eles queriam talento escravo. E o nosso cativeiro era a única garantia de que o segredo deles, um crime de lesa pátria, nunca seria revelado. Nós éramos os artistas anônimos da maior fraude da história do Brasil. A nossa vida, a partir daquele dia, se tornou um pesadelo surreal. Éramos forçados a usar o dom que Deus nos deu, o orgulho da nossa profissão, para cometer um crime contra o nosso próprio povo. De dia, sob a mira de armas,
nós trabalhávamos. O tintureiro misturava as cores exatas da nota de cruzeiro. O gravador desenhava as filigranas de segurança. O impressor rodava as máquinas que cuspiam, aos milhares, as notas falsas, tão perfeitas que eram indistinguíveis das verdadeiras. E eu mantinha as máquinas funcionando. Cada parafuso que eu apertava, cada engrenagem que eu lubrificava, era um ato de traição à minha pátria. E o tormento psicológico era a pior parte da nossa escravidão. Os irmãos Vargas nos davam um tratamento diferenciado. A nossa comida era um pouco melhor. Nossos alojamentos menos piores. E, como uma recompensa cruel, aos domingos eles nos permitiam visitar as nossas famílias, que eram mantidas no outro lado do complexo. Eram visitas de 1 hora, vigiadas. Podíamos abraçar nossos filhos, beijar nossas esposas, mas não podíamos falar sobre o nosso trabalho. E cada abraço era uma tortura, porque nós sabíamos que a segurança deles, a vida deles, dependia do nosso bom comportamento, da nossa colaboração no crime. Nossas famílias não eram nossas famílias, eram a nossa coleira. Aquele lugar era um país à parte, com uma única lei, a dos irmãos Vargas. Eles eram o governo, a polícia e o Banco Central. E nós, os cidadãos prisioneiros. E eu via com horror a dimensão do mal que eles representavam. Eles não eram apenas ladrões, eram terroristas econômicos. Eles estavam injetando milhões e milhões de cruzeiros falsos na economia, gerando inflação, quebrando pequenos comerciantes, roubando o valor do salário do trabalhador brasileiro para construir a sua fortuna. Eram a mais pura encarnação do inimigo interno. Aquela elite empresarial que o nosso presidente Bolsonaro tanto denuncia. A elite que não tem pátria, que não tem bandeira, cuja única ideologia é o lucro, mesmo que para isso precise destruir o seu próprio país por dentro. Eu, um homem simples, um patriota, estava sendo forçado a ajudar a sangrar o Brasil. E essa ferida, a ferida de ser um traidor forçado da minha própria nação, doeu mais do que qualquer surra. E foi essa dor, essa raiva, que me manteve vivo e são, alimentando em segredo a chama da minha vingança e da minha libertação. Os anos que se seguiram à revelação foram um mergulho num tipo de loucura organizada. Nós, os 50 homens, vivíamos uma vida dupla e perversa. Éramos, ao mesmo tempo, prisioneiros e os artesãos de um crime que sangrava a nossa pátria. A nossa rotina era a de uma fábrica, mas com a disciplina de um presídio. Acordávamos com o sino, tomávamos um café ralo e éramos marchados para o galpão principal, que nós apelidamos de a Casa da Moeda do Diabo. Lá dentro, o cheiro de tinta e de solvente era a nossa atmosfera, e o som rítmico das impressoras era o batimento cardíaco do nosso monstro. Cada um de nós tinha a sua função. Como o mecânico-chefe, era o mais importante e o mais amaldiçoado. Minha tarefa era manter aquelas máquinas alemãs, complexas e cheias de caprichos, funcionando perfeitamente. Se uma delas parasse, a produção parava, e a ira dos irmãos Vargas caía sobre mim. Eu me tornei um mestre naquela arte profana. Eu conhecia cada engrenagem, cada rolo, cada parafuso. E a cada vez que eu consertava uma peça, a cada vez que eu fazia uma daquelas máquinas voltar a cuspir as notas falsas, eu sentia como se estivesse consertando a guilhotina
que cortaria o pescoço do meu próprio país. Os irmãos Vargas governavam o nosso pequeno país do crime como dois reis tiranos. Otávio, o mais velho, era o presidente, o homem das relações públicas. Era ele quem saía do nosso complexo prisão e ia para as cidades grandes, para Brasília, negociar a distribuição da nossa produção com os chefes do submundo, com os políticos corruptos que estavam na sua folha de pagamento. Ele voltava com histórias, se gabando de jantares com gente importante, rindo de como todos eles eram hipócritas. Eles me chamam de industrialista, Afonso. Ele me disse uma vez, bêbado. Mal sabem eles que a indústria que eu comando vai quebrar Américo, a indústria o mais deles. Era o chefe de operações. Ele raramente saía. Era o nosso carcereiro em tempo integral. Um homem frio, metódico, que controlava a produção e as nossas vidas com uma precisão matemática. Ele era o responsável pela nossa tortura psicológica. A mais cruel delas eram as visitas de domingo. Eles construíram uma pequena capela no complexo, onde um falso padre, um ator pago por eles, vinha rezar uma missa aos domingos. E depois da missa, as famílias eram trazidas para o pátio central. E nós podíamos, por uma hora, abraçar nossos filhos, nossas esposas, mas sempre sob o olhar atento dos guardas. Qualquer tentativa de sussurrar um segredo, qualquer olhar de desespero, era punido com a suspensão das visitas por meses. E eles usavam nossos filhos como ferramenta de chantagem. Se a produção desta semana for boa, seu filho ganha um chocolate, dizia o Américo. Se for ruim, talvez a ração da sua família precise ser cortada. Eles nos transformaram em cúmplices da nossa própria miséria. Nos forçaram a escolher entre a nossa dignidade e o bem-estar de quem amávamos. Através de fragmentos de conversas que eu ouvia, consertando uma máquina perto do escritório, ou das bravatas do Otávio quando voltava bêbado das suas viagens, eu comecei a entender a assustadora dimensão da operação. O dinheiro falso que produzíamos não era apenas para enriquecer os dois irmãos. Era uma arma. Era usado para financiar greves que quebravam indústrias concorrentes. Era usado para comprar sentenças de juízes e votos de deputados. E a parte que mais me gelava o sangue era usado para financiar grupos de guerrilha, terroristas que queriam implantar o comunismo no Brasil, desestabilizando o governo militar que, na época, com todos os seus defeitos, representava a ordem. Os irmãos Vargas não eram apenas falsificadores, eram traidores da pátria no sentido mais profundo da palavra. Eles se aliavam a qualquer um, à direita ou à esquerda, desde que isso lhes desse lucro e poder. Eram a encarnação da elite sem pátria, sem Deus, que o nosso presidente Bolsonaro, com a sua visão de um Brasil soberano, sempre combateu. Eu via aquilo tudo e um ódio frio crescia dentro de mim. A minha lealdade não era mais a de um empregado enganado. Era a de um prisioneiro de guerra, observando o inimigo, esperando a sua chance. Mas os anos passavam e a chance não vinha. Passamos os anos 60, entramos nos anos 70. Nossos filhos cresceram naquele ambiente de mentira. Para eles, o mundo era aquilo. Uma grande fábrica cercada, com um padrinho bom, o seu Otávio, e um padrinho bravo, o seu Américo. A nossa esperança foi morrendo
se transformando numa resignação amarga. Mas nenhum império do mal dura para sempre. A soberba é o cupim que rói os alicerces dos tiranos. E o império dos Vargas começou a ruir por dentro. A quantidade de dinheiro falso que eles injetavam no Brasil era tão gigantesca que começou a chamar a atenção. Não da polícia local, que eles compravam, mas das altas esferas do governo, do Banco Central, do Serviço de Inteligência do Exército. Uma caçada nacional ao superfalsificador tinha começado, e nós, os escravos, sentíamos a pressão dentro dos muros. A paranoia tomou conta dos irmãos. Eles começaram a brigar, a acusar um ao outro de imprudência. A desconfiança, o veneno que eles usavam para nos controlar, começou a envenená-los. Otávio queria expandir, ousar mais. Américo queria recuar, diminuir a produção, com medo de ser pego. E essa briga entre eles foi o começo do nosso fim e da nossa salvação. O erro fatal foi do Otávio. Numa de suas viagens bêbado de poder, ele usou uma grande quantidade do nosso dinheiro falso para comprar uma fazenda, pagando em dinheiro vivo. A transação, de um volume absurdo para a época, acendeu todos os alarmes em Brasília. E a caçada, que era geral, agora tinha um alvo, um nome. A Polícia Federal, com o apoio do Exército, começou a seguir os passos de Otávio Vargas. E os passos dele, inevitavelmente, os levaram até o nosso portão em Goiás. O dia em que a liberdade chegou foi o dia mais aterrorizante da nossa prisão. Começou com o som distante de helicópteros. Um som que não era o do helicóptero particular que os irmãos às vezes usavam. Era um som mais pesado, mais ameaçador. O som de helicópteros de guerra. O alarme da fábrica soou. Um grito estridente de pânico. Os guardas, desesperados, corriam de um lado para o outro. E os irmãos Vargas tomaram a sua última e mais monstruosa decisão. Eles não iam ser presos vivos, não iam deixar nenhuma prova para trás. A ordem foi gritada pelos alto-falantes. Incendeiem tudo! Queimem os galpões! Queimem o dinheiro! E queimem os homens! Eles iam nos executar a todos nós e às nossas famílias, e colocar a culpa num incêndio acidental. Era o fim. Mas enquanto os capangas corriam com as tochas na mão, as portas do nosso inferno foram arrebentadas. E por elas entraram não o fogo dos nossos algozes, mas os soldados do Exército Brasileiro. O som dos helicópteros do Exército se aproximando foi, para nós, a trombeta do Apocalipse. Para os irmãos Vargas, foi a certeza de que o seu reino de mentiras tinha chegado ao fim. E a reação deles foi a de um escorpião encurralado, tentar levar todos juntos para o fogo. A ordem para queimar tudo, inclusive a nós e nossas famílias, ecoou pelos alto-falantes e foi a sentença final da crueldade deles. Vimos os capangas correndo com latas de gasolina e tochas. O pânico nos alojamentos das famílias era total. As mães agarravam seus filhos, e o som do choro das crianças era um coro de desespero que subia aos céus junto com a fumaça que começava a se formar. Nós, os 50 homens, fomos trancados no galpão principal, a Casa da Moeda do Diabo. A ideia era que morrêssemos ali, junto com o segredo das máquinas. Mas foi nesse momento, no limiar entre a vida e a morte, que o nosso instinto de sobrevivência, adormecido por anos de cativeiro, explodiu. Com a força que só o desespero de um pai que ouve o choro do seu filho pode dar, nós nos rebelamos.
Usamos as barras de ferro, as ferramentas pesadas, tudo o que tínhamos, e arrebentamos as portas trancadas. Saímos do galpão no exato momento em que os primeiros soldados do exército desciam das cordas dos helicópteros e outros arrebentavam os portões principais com seus jipes. O que se seguiu não foi uma rendição, foi uma guerra. Os guardas da fábrica, entrincheirados, abriram fogo contra os soldados. E nós, os escravos, nos vimos no meio de um tiroteio. Foi o caos absoluto. De um lado, os nossos carcereiros, atirando para matar. Do outro, os nossos libertadores, respondendo com a fúria de uma força do Estado. Eu e os outros trabalhadores nos jogamos no chão. Nos escondemos atrás de máquinas, de pilhas de material. As balas zuniam sobre as nossas cabeças. O cheiro de pólvora se misturou ao cheiro da fumaça dos incêndios, que os capangas já tinham começado. Vi homens que passaram anos ao meu lado, sofrendo em silêncio, serem atingidos no fogo cruzado, morrendo na hora da sua libertação. Vi soldados do nosso exército tombarem, dando a vida para nos salvar. E vi os irmãos Vargas. Eles não se renderam. Trancaram-se no escritório, no andar de cima do galpão principal, e de lá atiravam como dois ratos desesperados. A batalha durou quase uma hora quando o fogo, iniciado por eles mesmos, chegou ao depósito de produtos químicos que usávamos para as tintas. A explosão foi tremenda. O telhado do galpão principal voou pelos ares e o escritório dos irmãos Vargas foi engolido por uma bola de fogo. Eles tiveram o fim que mereceram. Foram cremados pelo próprio inferno que construíram. Quando o último tiro cessou e os soldados finalmente controlaram a situação, o cenário era de devastação. A nossa prisão era um cemitério. Os soldados nos encontraram, a nós e as nossas famílias, sujos de fuligem, aterrorizados, mas vivos. O momento da libertação não foi de alegria, foi de choque. A visão de um oficial do exército me estendendo a mão e dizendo: "Vocês estão livres agora?" Era algo que o meu cérebro, acostumado a anos de cativeiro, mal conseguia processar. E então começou a nossa segunda prisão. Nós não fomos libertados e mandados para casa. Éramos as testemunhas e, aos olhos da lei, os cúmplices do maior crime de falsificação da história do país. Fomos levados sob custódia do exército para uma base militar em Brasília. E ali começou um processo de interrogatório que durou quase um ano. Não fomos maltratados. Pelo contrário, fomos bem alimentados, recebemos cuidados médicos. As nossas famílias ficaram em segurança. Mas não éramos livres. Éramos prisioneiros da investigação. Eu, como o mecânico-chefe, o homem que conhecia o coração da operação, fui o principal depoente. Passei meses, dia após dia, desenhando esquemas das máquinas, explicando o processo e, principalmente, contando tudo o que eu tinha ouvido do seu Otávio, sobre a rede de distribuição, sobre os nomes dos políticos e dos empresários que eram seus sócios no crime. Entreguei à inteligência do exército a chave do cofre, o mapa da mina da corrupção. A investigação, conduzida por um coronel sério e patriota, avançou como um rolo compressor. Nomes graúdos começaram a ser investigados. Prisões foram feitas nas altas rodas de São Paulo e do Rio. A imprensa falava sobre a Operação Cruzeiro Falso. Eu, do meu confinamento, sentia que a justiça, finalmente, estava sendo feita.
que o meu sofrimento e a morte dos meus companheiros não seriam em vão. E foi então, senhores juízes, que eu fui traído pela segunda vez. Não por um bandido, mas pelo próprio sistema que eu estava ajudando. De um dia para o outro, tudo mudou. O coronel que me interrogava foi transferido para um posto obscuro na fronteira. A investigação mudou de mãos, e um novo grupo de homens, de ternos escuros e fala polida, vindo de Brasília, assumiu o caso. E as perguntas deles não eram mais sobre os políticos ou os empresários. Eram sobre os detalhes técnicos da falsificação. Eles estavam interessados no como, não no quem. E então, o silêncio. As notícias no jornal sobre a operação desapareceram. Os grandes nomes que tinham sido presos foram soltos por falta de provas. E um dia, um desses homens de terno me chamou para uma conversa final. Ele me disse que, por razões de segurança nacional, a investigação seria concluída, que os irmãos Vargas e seus capangas mortos seriam declarados os únicos culpados, e que nós, os trabalhadores, seríamos libertados. Receberíamos uma nova identidade, uma pequena indenização e a ordem expressa, sob pena de sermos acusados de atentar contra a segurança do Estado, de nunca mais tocar no assunto. Eu entendi tudo naquele momento. O câncer era grande demais. A rede de corrupção que os Vargas alimentavam era tão poderosa, tão infiltrada no coração do poder, que o sistema preferiu cortar fora o tumor visível e deixar a raiz apodrecida intacta, para não desestabilizar o governo. A justiça foi sacrificada em nome da estabilidade. Fui libertado, sim, mas com uma mordaça. Fui traído pela justiça que me salvou. E essa segunda traição foi, de certa forma, pior que a primeira, porque ela me tirou a última esperança. Ela me ensinou que no Brasil o sistema não existe para proteger o povo. Existe para proteger a si mesmo. E foi com essa verdade amarga, com esse segredo sobre a impunidade dos verdadeiros chefes, que eu voltei para a Paraíba, para começar a minha vida de silêncio. Um silêncio que durou até agora. Voltei para a Paraíba no meio dos anos 70, não como um herói que sobreviveu, mas como um fantasma que carregava 2 túmulos nas costas, o dos meus companheiros mortos e o da justiça brasileira. Com o dinheiro da indenização e o nome novo que o governo me deu, recomecei. Mas como um homem reconstrói a vida sobre um alicerce de desilusão? Como um homem ensina o seu filho a acreditar num país que ele viu, por dentro, ser uma farsa? Eu fiz o que pude. Trabalhei, prosperei, vi meu filho crescer e ter o seu próprio filho, o meu neto, o meu Jair. Mas a minha alma estava envenenada pelo cinismo. E foi esse veneno, essa sabedoria amarga, que eu destilei na educação do meu neto. Eu não podia lhe contar o segredo completo, a verdade sobre os nomes dos políticos que foram protegidos. A ameaça de atentar contra a segurança do Estado era uma espada sobre a minha cabeça. Mas eu podia lhe ensinar a lição. Eu o criei para ser um caçador de hipócritas. Eu lhe mostrei como o sistema funcionava. Olhe, meu neto, eu dizia, apontando para o jornal. Veja este político falando em honestidade. Ele vem da mesma família que sempre mandou, que sempre teve amigos nos lugares certos. A honestidade dele é a honestidade do lobo que promete proteger as ovelhas, desde que ele possa comer uma de vez em quando.
Não acredite neles. Acredite naqueles que o sistema odeia. Porque o sistema só odeia quem não faz parte do clube. E ele aprendeu. Ele aprendeu a farejar a mentira, a desconfiar do poder estabelecido. Por isso, quando Jair Messias Bolsonaro surgiu, um homem que era odiado por todos os donos do poder, pela mídia, pelos grandes empresários, pelos políticos de carreira, o meu neto não teve dúvidas. Ele reconheceu o homem que não pertencia ao clube. A luta do meu neto como jogador de Bolsonaro foi a minha guerra travada por procuração. Ele lutava, com a palavra e com a coragem, contra o mesmo monstro que me engoliu e me cuspiu, o sistema corrupto que se autoprotege. E eu o via e me enchia de um orgulho que era a única luz na minha longa noite de memórias. Os anos se passaram, e o Brasil mudou. O povo, cansado de ser enganado, elegeu o homem que falava a sua língua. E com essa nova era, veio uma nova coragem, uma vontade de passar o país a limpo, de revirar o passado. E foi o meu neto, usando a sua influência, que lutou, junto com outros patriotas, pela criação desta Comissão da Verdade sobre o trabalho escravo. Ele lutou por mim sem nem mesmo saber a dimensão inteira da minha história. Ele queria justiça para os homens como eu. E ele conseguiu. E é por isso que estou aqui hoje. Porque pela primeira vez em 50 anos, eu sinto que este tribunal, que o Brasil que me ouve, não é mais o mesmo sistema que me amordaçou. Sinto que, finalmente, a minha verdade pode ser dita por completo, sem medo. Senhores juízes, a minha confissão sobre a escravidão na fábrica de dinheiro falso já seria chocante. Não é a parte mais assustadora da minha história. O que vou revelar agora é o motivo do meu silêncio. É o segredo que eu fui proibido de contar. É a resposta para a pergunta: quem mandou calar a justiça? Os homens de terno de Brasília, que me libertaram com uma mão e me amordaçaram com a outra, o fizeram para proteger 2 nomes. Nomes que a investigação do coronel do Exército tinha alcançado. Nomes de 2 políticos que eram os principais parceiros e protetores dos irmãos Vargas. E esses 2 homens, senhores, não desapareceram da história. Com o crime deles enterrado pelo governo, eles floresceram. Fizeram carreiras brilhantes. Um se tornou um respeitado ministro do Supremo Tribunal. O outro, um governador e depois senador da República, sempre com a bandeira da justiça social e da democracia na boca. Um deles já morreu e é celebrado como um dos heróis da nossa República. O outro, hoje, é um velho venerável, um sábio da nação, cujas opiniões são tratadas como evangelho pela imprensa. E eu, Afonso, o mecânico, a testemunha, sei que a fortuna e a honra desses homens foram construídas sobre o nosso sangue e sobre a maior fraude que este país já viu. O meu silêncio de décadas protegeu estes monstros. E hoje, aqui, diante de Deus e do meu país, eu quebro o meu silêncio e cumpro a minha última missão. Os nomes que o sistema quis apagar neste ponto são: a narrativa se encerra com a implicação de que ele revela os nomes, o ato final de sua confissão. A minha verdade, senhores, está dita. O meu relato está completo. Eu vivi como um prisioneiro de um segredo, não apenas o de um crime, mas o de uma traição do próprio Estado. Hoje, finalmente, eu estou livre. E a minha esperança, a minha última oração, é que a minha confissão ajude o meu neto, o meu presidente,
e todos os homens de bem a finalmente libertar o Brasil. Agradeço a Deus, à minha família e ao nosso presidente Jair Bolsonaro por ter criado um país onde um velho como eu pôde, enfim, encontrar a sua voz e a sua paz. A minha luta acabou. A de vocês continua. Que Deus os abençoe.